Começa agora pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos concluir o estudo sobre Daniel 8:14, vendo o que aconteceu no Santuário Celestial e o que significa a purificação do santuário. O assunto é quente, então não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, eu quero oferecer para você o guia de estudos do nosso programa, que chegará gratuitamente para você em qualquer lugar do Brasil. Basta pedir pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou mandar uma mensagem 0 operadora 12 98244 0077. Você também pode acessar o site biblia.com.br. No programa anterior, você viu o esquema cronológico da profecia dos 2.300 anos, ou 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8:14. Vamos recapitular isto aqui na linha do tempo. Eu vou colocar aqui na tela, só para você lembrar. Nós mostramos no programa anterior que este período profético começa em 457 a.C., tá certo? O batismo de Jesus, o início do seu ministério, ocorre no ano 27, com precisão matemática. Jesus é morto no ano 31 de nossa era e as 70 semanas terminam ou culminam no ano 34 de nossa era. Mas, como você também viu no programa anterior, aqui eu tenho um total de apenas 490 anos que são separados ou cortados do período maior de 2.300 anos proféticos. Ou seja, ainda faltam 1.810 anos para concluir a profecia, para ela chegar até o fim. Vamos novamente à tela e você vai entender. Então, se as 70 semanas de Daniel terminam no ano 34, eu tenho ainda mais 1.810 anos que vão me levar até 1844, que é quando o santuário será purificado. E de 1844 até uma data que nós não sabemos qual é, Jesus voltará e este é o período em que ocorre a purificação do santuário. Qual é o significado disso? Bom, vamos voltar um pouco na história para entender este momento. Quando Jesus Cristo veio à Terra, ele pôs fim à necessidade de sacrifícios de animais. Estes animais simbolizavam a morte de Jesus, assumindo a consequência do pecado para que nós pudéssemos ser finalmente redimidos se aceitarmos a sua graça. Então, depois que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, a Bíblia diz o seguinte a seu respeito. Eu vou ler aqui na Palavra de Deus e você vai acompanhar na sua casa porque é uma mensagem muito importante. Eu vou ler o livro de Hebreus. Fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Hebreus 10, versículo 10. Percebeu? Foi finalmente numa sexta-feira, quase 2.000 anos atrás, que os sacrifícios de animais deixaram de ser necessários, ou seja, os símbolos que apontavam para a vinda de Cristo, encontrou seu antítipo, isto é, Jesus, o único e verdadeiro sacrifício que morreu por nós e resolveu para sempre a questão da salvação da humanidade. Imagine, portanto, a cena do que aconteceu naquela sexta-feira em Jerusalém. Um crepúsculo misteriosamente envolve o pátio do templo, levando a uma escuridão sobrenatural de 3 horas. É a hora do sacrifício da tarde. Então o sacerdote começa os preparativos para matar um cordeiro inocente. A terra começa a se convulsionar. De repente, o véu interno do templo se rasga de alto a baixo. Uma mão invisível o corta, conforme está no texto de Mateus 27, 51. Como você deve saber, nos tempos bíblicos e até hoje entre os judeus, rasgar as vestes é um sinal de desagravo e também de luto. Portanto, o fato do véu se rasgar de alto a baixo ali no Templo de Jerusalém era um símbolo do quanto Deus Pai estaria sentindo a dor da morte do seu filho Jesus. Isso é uma coisa muito forte. Porém, havia uma outra razão
para aquele incidente de rasgar o véu do templo. Ele significava que o lugar santíssimo do tabernáculo, feito pelo homem, não seria mais o único lugar santo na visão de Deus. Não será mais aquele lugar usado para apontar o sacrifício histórico vindouro do Messias. Pelo contrário, Jesus na cruz do Calvário, ao gritar "está consumado", fez com que aquele homem, pendurado na cruz, se tornasse o Salvador da humanidade. Afinal de contas, ele era Deus em forma humana. E inclinando a cabeça, Jesus entregou o Espírito. João 19, verso 30. Como testemunha ocular de todos esses eventos, até o centurião romano ficou admirado com o que viu e exclamou, o que está aqui eu vou ler para você: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos 15, 39. Em sua morte, o Redentor Jesus cumpriu a sua missão. Não havia mais necessidade de oferecer animais sacrificados no templo, porque o evento para o qual eles apontavam já estava cumprido. Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deu a sua vida, isto é, o seu sangue, como o sacrifício final de Deus. Então você sabe, na continuação dos eventos, Jesus ressuscitou e voltou para o céu. E é precisamente no céu onde ele apresentou perante o Pai o seu sacrifício expiatório. Quer ver isso na Bíblia? Eu vou ler para você. É Cristo que morreu e, além disso, também ressuscitou, que está à direita de Deus, que também intercede por nós. Romanos 8, 34. O sacrifício de Jesus, portanto, foi a razão pela qual ele pôde redimir a humanidade. E antes de Jesus deixar a terra, ele também prometeu aos seus discípulos algo muito importante. Eu vou ler para você aqui. É para a sua vantagem que eu vá embora, disse Jesus. Se eu não for, o auxiliador não virá até você. Mas se eu for, vô-lo enviarei. João 16, verso 7. E quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará em toda a verdade. João 16, verso 13. Curiosamente que 40 dias após a sua ressurreição, Jesus de fato voltou ao céu. Os seus discípulos estavam todos juntos cuidando do seu amado líder. De repente, enquanto Jesus subia de volta para o Pai, os discípulos notaram a presença de 2 homens vestidos de branco. Homens da Galileia, disseram eles, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Atos 1, versículo 11. Isso é incrível. Os discípulos se animaram com aquela promessa, com aquelas palavras. Jesus ascendeu ao céu e deu o dom do Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador, para guiar a todos os seus discípulos. E ao mesmo tempo que isso acontecia na terra, Jesus iniciava o seu ministério no céu. O que Jesus fez desde que voltou para o céu? O que significa esse ministério que ele iniciou ali? Bem, desde que Jesus voltou para o Pai, voltou para o céu, ele passou a servir como nosso advogado e intercessor. É Cristo que nos conecta diretamente a Deus Pai. Temos um advogado junto ao Pai, escreveu o apóstolo João. Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, versículo 1. A vida, morte e ressurreição de Jesus abriram o caminho para a comunicação direta entre seres humanos e Deus. Enquanto nossas orações sobem ao céu, Jesus intercede por nós. Interceder significa pleitear em favor de outra pessoa. Jesus oferece sua vida e morte para pagar o preço por nosso pecado. Portanto, ele é capaz de salvar completamente aqueles que por ele se chegam a Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. O salário do pecado, continuam as Escrituras, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o ministério intercessor de Cristo no santuário celestial. É ele que torna possível a nossa salvação. Eu vou explicar isto em mais detalhes para você. Por causa do nosso pecado, nós merecíamos naturalmente morrer. No entanto, o ministério de Cristo e a sua intercessão nos dá a oportunidade de salvação, ressurreição
e experiência da glória de Deus. Quando nós pecamos e pedimos honestamente perdão, Jesus aplica o seu sangue para cobrir o nosso passado pecaminoso. Ele alega o seu sangue como registro perfeito e razão pela qual os nossos pecados podem legalmente ser perdoados perante Deus. Eu vou mostrar isso para você aqui na Bíblia. Preste atenção nesta passagem. Com o seu próprio sangue, ele, Jesus, entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, tendo obtido a eterna redenção. Hebreus 9, versículo 12. Jesus, o Cordeiro de Deus, também tem outro papel importante em nossa salvação. Ele agora, de acordo com a Escritura, é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Conforme lemos no livro de Hebreus, temos um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hebreus 4, 1 a 4. Um sacerdote, de acordo com a Bíblia, é alguém que media dentro do papel de elemento espiritual, de mediador espiritual. Por exemplo, os sacerdotes eram pessoas separadas das demais para realizar tarefas sagradas, mantendo um forte relacionamento com Deus e também um papel de intercessores entre Deus e os pecadores. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram homens que realizavam tarefas de sacrifício no santuário aqui da terra. Logo, Jesus é hoje aquele sacerdote perfeito que executou o sacrifício final quando deu a sua própria vida por amor de todos nós. O sacrifício que ele fez foi perfeito e agora ele continua sendo o nosso sumo sacerdote. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que foi tentado em todas as coisas, como nós, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. O nosso sumo sacerdote, Jesus, entende exatamente como é para cada um de nós lutar contra o pecado e a tentação. Quando Jesus Cristo veio à terra, Satanás o tentou em todas as coisas. Logo após o seu batismo, a Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, Mateus capítulo 4, versículo 1. Por meio da conexão de Jesus com o Pai, o seu conhecimento das Escrituras e a sua vida espiritual, ele enfrentou todas as tentações com respostas bíblicas, como vemos no capítulo 4 de Mateus. Mesmo antes disso, Jesus foi muitas vezes confrontado com tentações, porém, em todas as circunstâncias, ele escolheu ser fiel e obedecer à vontade de seu Pai que está no céu. Portanto, Jesus deu um exemplo perfeito de como nós também podemos, por sua graça, vencer a tentação, vencer ao inimigo. É por esta razão que eu posso afirmar, sem medo de errar, que Deus sabe exatamente aquilo pelo qual você está passando, seja em termos de provação ou de tentação do diabo. Deus conhece os pecados que são especialmente difíceis para você lidar com eles, mas Ele suportou tentações difíceis para abrir o caminho do céu para você. Mesmo que Jesus não tenha pecado, Ele entende o que é a luta de nós seres humanos. Podemos achegar-nos a Ele com confiança, sabendo que Ele nos ajudará. É por isto que a mensagem de Hebreus continua dizendo: acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 16. Agora, uma pergunta que você pode fazer seria a seguinte: se o sacrifício de Jesus foi suficiente na cruz do Calvário, o que restaria para ele fazer no santuário celestial? Vamos entender isto de uma maneira bem clara e legítima. Você vai compreender isso. Você lembra, eu mostrei em programas anteriores a maquete do tabernáculo terrestre, tá certo? E eu mostrei para você que nesse santuário aqui da terra, depois que o cordeiro era morto aqui no altar de holocausto, o seu sangue era levado para dentro do santuário e era aspergido aqui nas paredes internas do santuário, representando simbolicamente a transferência do pecado para dentro do santuário. Deste modo, o pecador estaria livre
perdoado, porém o seu pecado permanecia dentro do santuário. E assim como havia um serviço terreno para a limpeza, para a purificação do santuário, feito anualmente, chamado Dia da Expiação, o santuário celestial, do qual o santuário da terra era uma cópia, também deveria passar por um tempo de purificação. Em outras palavras, o santuário celestial também deveria ser purificado. Mas aí você pergunta, o que significa limpar ou purificar no santuário celestial, se lá tudo é, teoricamente, limpo e puro? Seria o seguinte: no céu é mantido um registro da vida de cada pessoa. Este registro é justamente aquilo que será estudado durante o julgamento, que você pode encontrar, por exemplo, em Eclesiastes. Vou ler essa passagem para você. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Ali fala desse registro. Preste atenção. Porque Deus trará juízo a toda obra, inclusive tudo que está encoberto, seja bom ou seja mal. Percebeu? Estes registros, portanto, contêm a anotação de tudo o que já fizemos enquanto seres humanos aqui nessa terra. Quando nós pedimos perdão a Deus, a Bíblia diz que Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está em 1 João 1, verso 9. Porém, embora Jesus se deleite em perdoar os nossos pecados, Ele também tem a responsabilidade de nos livrar dos nossos pecados. Para ilustrar isto, vamos novamente relembrar o ritual do dia da expiação no santuário terrestre, que eu mostrei para você em programas anteriores. Você se lembra? Ali havia 2 bodes envolvidos no processo de purificação no dia da expiação. Você se lembra? O primeiro bode era sacrificado como um substituto do pecador, porque sem derramamento de sangue não há remissão, diz Levítico capítulo 17, versículo 11. Portanto, este primeiro bode representava Jesus, que como ele era inocente, mas acabou morrendo em lugar do pecador. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O do bode era apenas um símbolo disso. Porém, havia um segundo bode, o chamado bode expiatório, que levava a culpa dos pecados, porque simbolizava o pecado e o autor do pecado no final dos tempos. A maldade de todo pecador de Israel era simbolicamente transferida para aquele segundo bode, e ele era banido ou solto no deserto, conforme Levítico capítulo 16, versos 20 a 22. Assim, ele removia para fora do acampamento dos israelitas o pecado que eles haviam cometido. Da mesma forma, eventualmente, Satanás será banido durante o milênio, conforme a profecia de Apocalipse. E você pode assistir no canal do YouTube um programa que nós fizemos a este respeito, num especial que realizamos sobre o livro do Apocalipse. Acessa lá, está no YouTube, Evidências NT. Agora, voltando ao ponto que nós estamos trabalhando, assim como o dia da expiação servia anualmente para purificar o santuário terrestre, o santuário celestial também precisava ser purificado, ou seja, os pecados humanos que são transferidos para o santuário celestial e registrados através dos livros de Deus deveriam ser removidos dali. É aí que começam as visões de Daniel, capítulo 8 e capítulo 9. Daniel viu em visão o santuário celestial e a sua purificação, numa visão que lhe foi dada por Deus. E durante esta visão, Daniel também percebeu que havia eventos futuros do mundo que aconteceriam aqui na Terra. É aí que ele ouve aquele diálogo entre os seres celestiais. Eu vou ler novamente apenas para você lembrar daquele diálogo que eu já mostrei em programas anteriores. Quanto tempo durará a visão? Pergunta dos santos. Daniel capítulo 8, versículo 13. O outro santo responde: durante 2.300 dias, então o santuário será purificado. Daniel 8, 14. Através do estudo da profecia, nós percebemos, os estudiosos da Bíblia também, que este período representa 2.300 anos. Daniel capítulo 9 compartilha que o início dessa profecia ocorreu quando foi dada a ordem para construir, restaurar Jerusalém. Daniel 9, 25.
Esta ordem, como eu mostrei no programa anterior, foi dada no ano 457 a.C., durante o governo de Artaxerxes. Começa, portanto, nessa data, a profecia dos 2.300 anos, e ela termina em 1844, tá certo? Agora, nos anos 1800, é interessante que a história registra que um grupo de crentes de diferentes denominações religiosas, por exemplo, batistas, metodistas, presbiterianos, católicos e outros grupos, fizeram cálculos proféticos e acreditaram, equivocadamente, que a terra seria o santuário mencionado em Daniel 8,14. A partir disto, eles acreditaram que a purificação do santuário seria a purificação da terra e, portanto, a volta de Jesus ao mundo. Na compreensão deles, assim como o santuário terrestre era purificado no dia da expiação, então Jesus voltaria em 1844 para purificar a terra. Mas eles estavam, evidentemente, enganados. Em toda a Bíblia, o dia da expiação foi celebrado no 7º mês, no 10º dia, conforme Levítico capítulo 16, verso 29. E como eu falei em outros programas sobre a cronologia de Daniel, o calendário judaico é baseado nas fases da lua. É por isso que o 7º mês não é o nosso mês de julho. A maneira como nós rastreamos os dias, as semanas, os meses hoje, colocaria esse dia judaico no calendário atual nos meses de setembro ou outubro aproximadamente. E no ano de 1844, o dia da expiação cairia no dia 22 de outubro daquele ano. Aí, à medida que essa mensagem começou a ser compartilhada entre muitas pessoas, repito, de várias religiões, não eram pessoas que queriam ganhar dinheiro com a fé dos outros, não. Eram pessoas sinceras que, embora estivessem equivocadas, tinham a sua sinceridade para com Deus. Então elas começaram a se preparar para aquilo que julgavam ser a breve volta de Jesus a este mundo. Por causa da sua esperança no segundo advento de Cristo, eles começaram a ser apelidados de crentes do advento, porque acreditavam na volta literal de Jesus. E eles trabalharam, então, para alertar a todos sobre o fim do mundo que estava acontecendo. Mas, quando amanheceu o dia 22 de outubro de 1844, a esperança daqueles crentes, no primeiro momento, parecia palpável, parecia uma coisa extraordinária. Eles sabiam que antes do dia seguinte, eles estariam vendo Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. Agora imagine só a profunda decepção quando o glorioso evento da volta de Jesus não aconteceu. No entanto, através de oração, perseverança e estudo da Bíblia Sagrada, muitos descobriram que o que a Bíblia estava ensinando não era a purificação de um santuário aqui na terra. Eles perceberam, especialmente lendo o livro de Hebreus, que Deus tinha um santuário celestial. Aquele antigo santuário hebraico era apenas a cópia do santuário superior de Deus. Portanto, ao invés de voltar à terra no dia da expiação em 1844, o que teria ocorrido seria que Deus, ou Jesus, começaria um processo na fase ou no lugar santíssimo do santuário celestial. Ele começou ali a obra de purificação do santuário. Assim como o sacrifício de animais era feito de uma forma de representar o sacrifício perfeito de Jesus, o dia da expiação no santuário terrestre também era uma forma de representar a expiação ou o dia da limpeza, da purificação no santuário celestial. Agora, é interessante que esta purificação no céu não seria completada num dia, nem mesmo num ano. Essa purificação continuaria desde 1844 até que o pecado fosse para sempre retirado da terra, para sempre excluído, portanto, no juízo final. O santuário celestial, portanto, como eu falei, está contaminado com o registro dos nossos pecados. Aí Jesus, nosso sumo sacerdote, entra no lugar santíssimo ou na fase santíssima, assim como o sumo sacerdote entrava no dia da expiação para iniciar o processo de purificação, de limpeza. A vida de Jesus sem pecado é o suficiente para perdoar pecados e realmente purificar e redimir cada pessoa que já viveu no planeta Terra e, é claro,
se arrependeu aceitando sua graça. No entanto, deve haver um período de investigação, não para Deus, porque Ele é onisciente, mas para que o universo compreenda de uma vez por todas o processo, a história da redenção. Agora a pergunta é, de quem Jesus precisaria cobrir os pecados? Ora, evidentemente, de quem aceitou o sangue de Jesus na cruz do Calvário para a sua remissão. E quem será que entregou a sua vida a Deus? Todos aqueles que foram finalmente salvos pelo sangue do Cordeiro. Foi assim que, em 1844, o ministério de Jesus se expandiu a partir dali para dar processo ao julgamento investigativo. Ele não só está disposto a perdoar pecados e interceder em nosso favor, mas a também nos salvar de maneira definitiva. Portanto, Jesus está agora se empenhando junto ao Pai para decidir a salvação de todos aqueles que passaram pelo planeta Terra. Jesus, como nosso sumo sacerdote, nosso advogado, ele mesmo, de acordo com a Bíblia, participa do julgamento. Cada caso é decidido perante o trono de Deus. E Jesus está à disposição para, como advogado, suplicar diante do Pai por cada um de nós. Por causa do seu sacrifício, ele pode garantir a nossa salvação. Eu vigiei, diz Daniel, até que os tronos fossem colocados em seus lugares e o ancião de dias se assentasse. Daniel 7, versículo 9. Milhares de milhares o serviram. 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O tribunal estava sentado e os livros foram abertos. Daniel capítulo 7, versículo 10. Jesus, portanto, como nosso advogado, ele atua em nosso favor. O seu sangue é a garantia no santuário celestial de que nós seremos finalmente salvos, porque nós pertencemos a Cristo. A boa notícia de todo esse cenário é que Cristo, o Cordeiro de Deus, usa o seu sangue para garantir a nossa salvação. Não é a lei, muito menos as nossas obras que nos salvam, mas o sangue do nosso único e supremo sumo sacerdote, que trabalha junto ao Pai para a salvação de cada um de nós. Isto é um assunto maravilhoso, mas semana que vem eu quero concluir o livro de Daniel com você. Portanto, não perca o nosso encontro aqui na TV Novo Tempo para fecharmos com chave de ouro o estudo de Daniel. Um abraço e até lá!